Boa noite. A nomeação de um bispo brasileiro a arcebispo pelo Papa Francisco, com posse marcada para o mês que vem, carrega uma polêmica sobre a relação entre religião e política. Na história da humanidade, ela sempre foi promíscua, no sentido de misturada com coisas que se confundem. E neste momento crítico do cenário político brasileiro, as posturas e discursos de líderes religiosos diante dos acontecimentos podem influenciar e muito o entendimento de seus seguidores. É o caso do recém-nomeado arcebispo metropolitano de Diamantina, Dom Darcy José Nicioli, que em sermão no Santuário de Aparecida, onde é bispo auxiliar, orientou os fiéis a vencerem o mal das jararacas, termo usado em discurso pelo ex-presidente Lula em março passado, quando ele foi levado coercitivamente para depor pela Polícia Federal. Apesar do tratamento cortês dos delegados da Polícia Federal, eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo, e a jararaca está viva como sempre esteve. Peça, meu irmão e minha irmã, a graça de pisar a cabeça da serpente, de todas as víboras que insistem e persistem em nossa vida, daqueles que se autodenominam jararacas, pisar a cabeça da serpente, vencer o mal pelo bem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Este vídeo do bispo, gravado pouco depois do depoimento do ex-presidente, foi retirado da página da internet da TV Aparecida, que é da Igreja Católica, mas caiu na rede e já viu. Se espalha rapidinho, assim como a polêmica gerada pela homilia de Dom Darcy. Ele negou que tenha se referido a Lula, mas para bom entendedor, meia palavra basta. E como é natural, rebanho segue pastor. Resta saber se o entendimento de que a jararaca é o mal e deve ser combatida é da igreja como um todo ou é pessoal de Dom Darcy. E se outros líderes religiosos podem entrar neste embate político que tem esquentado os ânimos e dividido a população, assim como pode fazer com a instituição religiosa que sempre teve defensores da esquerda. A greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Belo Horizonte, que tumultuou a vida de muita gente e o trânsito da cidade nessa manhã, foi suspensa depois que a categoria conseguiu marcar uma reunião com a prefeitura para esta terça. Muita gente que saiu de casa cedo foi surpreendida pela paralisação. Cerca de 50 manifestantes se reuniram na porta da prefeitura, mas apenas para informar a quem chegava sobre o adiamento do protesto. O ato foi cancelado no início da tarde, depois que uma reunião foi marcada com o prefeito Márcio Lacerda. Segundo representantes das classes, o encontro com a administração municipal e a BH Trans vai acontecer nesta terça-feira, às 9 horas da manhã. Pelo menos até este horário, eles garantem, não há novas manifestações nem paralisações agendadas. Quem esteve no local reclamou de um projeto de lei já aprovado pela Câmara Municipal e que depende agora da sanção ou veto do prefeito. A proposta que prevê mais facilidades no pagamento das tarifas e ainda retira a necessidade de um agente de bordo nos ônibus poderia comprometer o emprego dos quase 6 mil cobradores que trabalham hoje na capital. Quando a gente acha que o governante pode fazer alguma coisa para nós, que está lá na Câmara do Vereador, que a gente pôs eles lá, para olhar por nós, eles estão querendo tirar de nós. Isso é um absurdo. Uma proposta dessa de tirar o cobrador, isso é um absurdo, porque o motorista não tem condições de rodar sozinho. A paralisação dos motoristas e cobradores começou durante a madrugada. Nas primeiras horas da manhã, as estações Diamante e do Barreiro ficaram vazias. Algumas viagens só foram retomadas no início da tarde. Segundo a BH Trans, todas as estações estão operando normalmente neste momento. Boa notícia para os motoristas: o preço do litro da gasolina e o do etanol estão com tendência de queda. Mesmo assim, o consumidor tem que abrir o olho. A diferença no valor dos combustíveis de um posto para outro em BH ainda é grande. Esse monte de número aí que fica rodando sem parar nas bombas está girando também nas placas. Foi o que mostrou uma pesquisa do site Mercado Mineiro. No preço da gasolina é de 19,43%.
A diferença no valor do etanol pode chegar a quase 55%. Por exemplo, um motorista que abastece 50 litros de etanol por semana a R$ 2,19, que é o preço mais baixo encontrado, paga R$ 109,50. Já com o valor mais alto apontado pela pesquisa, de R$ 3,39, o total é de R$ 169,50, R$ 60 a mais. O bolso do seu Vairton sabe bem o que essa variação representa. Ele gasta em média no táxi 100 litros de etanol por semana. Passo no posto de gasolina, observo, olha, ele está com preço bom. Às vezes eu estou com passageiro, não dá, mas na volta eu passo e abasteço. Em Contagem, o preço médio do litro do etanol é de R$ 2,54, enquanto em BH é de R$ 2,63. Mas dá para encontrar preço bom também nas regiões Nordeste e Noroeste de Belo Horizonte. Para o consumidor ter uma ideia, durante esses 20 dias nós tivemos uma queda média no preço do etanol de 10,78%. Mas nessas regiões aconteceram quedas de 14% a 15%, que favorece ao bolso do consumidor. E tem mais redução para dar um alívio ao motorista. A queda esperada é em torno de 30% em relação a essa primeira queda que a gente acontece. Porque a gente está no início da safra, né? A colheita de safra já está acontecendo e isso faz com que o preço reduza bastante no posto de combustível. A gente está precisando de uma melhora aí no país aí. Tem que dar um choque de energia aí para ver o que pode estar melhorando para a gente aí que está no dia a dia na batalha. Muita gente correu aos postos de saúde da capital hoje para garantir já a vacina contra a gripe. Em Belo Horizonte, a campanha, que começaria somente no próximo sábado, foi antecipada. 3 casos de H1N1 foram registrados na cidade. O mais recente é o de um bebê de apenas 10 meses. A expectativa da Secretaria de Saúde é de que até o dia 20 de maio, quase 700 mil pessoas do grupo de risco sejam imunizadas. O centro de saúde do bairro Pompeia, na região leste da capital, ficou bem cheio pela manhã. Os idosos eram a maioria. Começou hoje, né, para antecipar um pouco, porque a gripe está meio perigosa. A vacinação das crianças também é prioridade. Luiz, de 4 aninhos, foi preparado em casa para não ter medo da agulhada. Eu não sou. Você pensa em quê? De brinquedo. Ele pensa em brinquedo, ele distrai. A mãe dele ensinou que tem que distrair. Ele tem que pensar em coisas boas, aí não chora. Já Edson tem medo de injeção, mas pela saúde disse fazer o sacrifício. Minha mulher tem que vir pegar na minha mão e ficar me segurando. Como ela tinha que trabalhar, rapaz, ela me deu uma injeção de ano lá. Não, vai lá, tem que vacinar. Aí eu tomei coragem e vim. A vacinação em Belo Horizonte foi antecipada em 5 dias. A expectativa da Secretaria de Saúde é imunizar 669 mil pessoas de um grupo considerado prioritário até o dia 20 de maio. A campanha está começando hoje em todos os 148 centros de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte e o público-alvo é crianças a partir de 6 meses até 5 anos incompletos. As pessoas com 60 anos e mais, todas as pessoas com doenças crônicas, também os trabalhadores de saúde, também os indígenas e as pessoas privadas de liberdade. As grávidas e as mulheres até 45 dias após o parto. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a campanha de vacinação também começou hoje. A meta é imunizar cerca de 130 mil pessoas. No primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe H1N1, tinha fila que estava assim. A Superintendência Regional de Saúde abrange 37 municípios da Zona da Mata. De acordo com a coordenadora, apesar de só ter vindo 40% do lote de vacina, por enquanto nenhuma cidade vai ficar sem a imunização. A previsão, né, que a gente receba mais 4 lotes em 4 remessas. Então, sim, deve acontecer semanalmente até o final da campanha, até o dia 20 de maio. Pode ser que haja filas, mas não desabastecimento. Mas além da vacina, é importante tomar alguns cuidados para evitar a transmissão da doença. Tenha uma boa higiene, principalmente das mãos. Evite locais que tenham muita aglomeração de pessoas, principalmente se a pessoa já estiver sintomática. Então, para evitar essa transmissão, é imprescindível que os locais sejam bem arejados. Então, são medidas simples que podem evitar com que esse vírus se espalhe. Servidores da saúde do estado cruzaram os braços nesta segunda.
De manhã, um grupo se reuniu do lado de fora do Expo Minas, na capital, onde o governador Fernando Pimentel participava da entrega de viaturas da Polícia Militar. Entre os profissionais que paralisaram as atividades estavam enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e fisioterapeutas. Eles reivindicam a redução da jornada de trabalho, reajuste salarial de 20%, além da reestruturação dos planos de carreira da categoria. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, as unidades mais afetadas com a greve são os hospitais João 23, João Paulo II, Júlia Kubitschek, Maternidade Odete Valadares, além de outros credenciados pela rede em Juiz de Fora, Betim e Patos de Minas. O governador Fernando Pimentel não chegou a se encontrar com os manifestantes. As viaturas entregues por ele vão para 39 municípios, a maioria da região metropolitana de Belo Horizonte. A cerimônia foi no Expo Minas com a entrega de 375 veículos. Nos próximos dias, segundo o governo, serão 850 viaturas no total. 563 com cela, 243 caminhonetes cabine dupla com carroceria adaptada também com cela, 41 viaturas básicas descaracterizadas e 3 usadas para as atividades de fiscalização de meio ambiente. As viaturas com mais de 200 mil quilômetros ou com mais de 5 anos de uso, nós estamos fazendo um processo de leilão dessas viaturas, descartando essas viaturas e adquirindo viaturas novas. O ideal é que nós tenhamos uma frota com no máximo 5 anos de uso. Não é segredo para ninguém as dificuldades financeiras e orçamentárias que o Estado tem nesse momento, vocês todos sabem disso. Mas isso não deve servir de desculpa para a gente não fazer aquilo que tem que fazer. E está aqui o exemplo, com dificuldades, mas mesmo assim fizemos a licitação do contrato de locação, que é um instrumento moderno, hoje melhor do que ter frota própria, é ter a frota alocada, nem isso, Ricardo? É muito mais eficiente, porque se o carro estraga, a locadora tem que trocar imediatamente, e com isso nós temos aqui 357, que é a primeira remessa, vamos chegar a 800 até o final da semana. O projeto de locação de viaturas consiste na incorporação de 2.350 carros à frota da Polícia Militar em 247 municípios. O investimento é de 400 milhões de reais e o contrato tem duração de 5 anos. Atenção, eleitores, porque neste ano de escolha de novos prefeitos e vereadores, quem não atualizar a situação junto à Justiça Eleitoral até o próximo dia 4 de maio não poderá votar em outubro. E em um momento político como o que estamos vivendo, com tanta corrupção, né? Votar é imprescindível. Quem ainda não tirou o título ou tem que renovar, transferir de cidade, ou mesmo quiser fazer o cadastramento biométrico, tem que procurar logo um cartório eleitoral. E eles estão funcionando até nos fins de semana. Priscila aproveitou o cartório eleitoral aberto em pleno fim de semana para transferir o título e aprovou a facilidade. Ajuda porque nos dias de semana, geralmente você trabalha, né? E nos finais de semana você geralmente está em casa. Quem não regularizar a situação até o fim do prazo vai ter o título cancelado e será impedido de votar nas eleições de outubro. De segunda a sexta-feira e também aos finais de semana, os cartórios ficam abertos de meio-dia às 6 da tarde. Mas nos dias 2, 3 e 4 de maio, os atendimentos começam mais cedo, às 8 da manhã. Tudo para que ninguém tenha desculpa para continuar com problemas com a Justiça Eleitoral. A orientação do Tribunal Regional Eleitoral é que as pessoas aproveitem os horários ampliados de atendimento e evitem a correria prevista para os últimos dias. Sem tempo para ir ao cartório durante a semana, o atendimento em pleno sábado facilitou a vida do Vander, que em poucos minutos regularizou a situação junto à Justiça Eleitoral. Para mim foi bem melhor, né? Porque eu trabalho de segunda a sexta, tudo, então já melhorou bem. Olha, o cadastramento biométrico já é obrigatório em algumas cidades de Minas para a votação deste ano. E o eleitor que não comparecer para fazer a identificação em cartório terá o título cancelado. Confira quais são os municípios com biometria obrigatória e outros em que ela ainda não é, mas que já está sendo cadastrada, na página da internet Biometria em Minas. O agendamento para ser atendido com hora marcada em cartório é feito pelo telefone 148. O Jornal da Alterosa mostrou na sexta passada o descaso das autoridades para com os moradores do bairro Milionários, na região do Barreiro, em BH. No local funciona uma unidade de recebimento de pequenos volumes da prefeitura que está cheia de entulho e lixo que não são recolhidos. No mesmo dia, a prefeitura disse para a gente que ia mandar uma equipe lá. Mas hoje pela manhã, a nossa equipe voltou ao local e nada havia mudado.
É como visita indesejada. Eles chegam, extrapolam o tempo e viram incômodo. O lixo e o entulho deveriam simplesmente passar por aqui, mas boa parte fica acumulada. Este canto da unidade de recebimento de pequenos volumes da prefeitura está uma sujeira. O destaque da bagunça é o amontoado de pneus, um criadouro em potencial para a larva do mosquito da dengue. A cena parece repetida na TV. Sim, é a mesma da semana passada. Nós voltamos porque a prefeitura prometeu resolver a situação. Vamos ter que cobrar de novo, os moradores também. Eu trabalho, meu esposo trabalha, chegamos em casa às 6 da noite. E aí, como não tem ninguém para abrir a casa, para que eles façam a vistoria, então eles deixam um bilhetinho falando que eles precisam fazer a vistoria e no caso de não conseguir, vão fazer a multa, vão aplicar uma multa. E aí, quem quer aplicar multa na prefeitura? Seu Washington trouxe mais um pneu. Eu vou colocar ele no canto aqui, que o depósito aqui é tudo selecionado de acordo com o material que traz, a pessoa coloca no lugar. O problema não é trazer, é permitido segundo as normas da unidade. O que falta é coleta. Quem mora por perto nem lembra a última vez que isso aconteceu. A senhora passa sempre aqui, vê alguém fazendo limpeza? Não, nunca vi. Limpeza não. O perigo é ainda maior porque ali do outro lado daquela cerca funciona uma escola estadual. E os pais dos estudantes estão bastante preocupados. Eles dizem que muitos alunos já tiveram dengue. O filho da dona Maria do Carmo está com a doença. Isso é crítico, não tem condições isso não. Um bota fora perto de uma comunidade, perto de escola, posto, não existe isso não. A unidade de recebimento de pequenos volumes fica no Barreiro, a região com mais casos de dengue em Belo Horizonte. Até agora são cerca de 13 mil registros. Você põe uma doença dessa, onde é que você vai? Nós que é pobre, vai no posto de saúde, né? No posto de saúde não tem jeito. A SLU alegou que tentou antecipar para hoje a limpeza, que geralmente ocorre às quartas-feiras, mas por causa de ajustes no sistema operacional, a retirada dos resíduos ficou mesmo para depois de amanhã. Confira agora a previsão do tempo para esta terça em Minas. A frente fria que se aproxima do sudeste do Brasil derruba as temperaturas a partir de amanhã aqui em Minas. Podem ocorrer pancadas de chuva na região sul e no Triângulo. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens, mas o tempo fica firme. Belo Horizonte terá mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Diamantina, 13 e 25 graus. Em Salinas, os termômetros variam de 19 a 33, de 22 a 30 em Passos e de 19 a 29 graus em Uberaba. Veja a seguir as diferenças entre os tipos de açúcar. Qual é o melhor para o consumo no dia a dia? A gente volta já. Mascavo, refinado, cristal, de coco, são muitos os tipos de açúcar à venda. Mas qual é a melhor opção ou mais saudável para o consumo? É o que você vai ver agora na coluna Viver Bem. O consumo de açúcar é, com certeza, um dos principais vilões de uma alimentação saudável. E sobre isso eu converso com a nutricionista Débora Querubino. Trouxe aqui para vocês o mascavo, o refinado e o de coco. A diferença entre eles é que o mascavo é o de melhor qualidade nutricional, ou seja, ele preserva mais as suas propriedades, porque ele não passa por um processo de refinamento, assim como é o cristal, por isso que ele não tem nenhuma propriedade. E o de coco é uma boa opção aí, porque ele tem um índice glicêmico menor e tem um poder mais adocicado. Então fica aí de opção. Então entre os três o melhor é o mascavo. Agora não adianta reduzir, né, ou retirar o consumo do açúcar, mas manter o consumo de alimentos como pão branco, farinha branca, macarrão. Então o pão branco, gente, ele vira açúcar rapidinho no organismo. Uma média de um pãozinho francês em torno de 2 a 3 colheres de sopa de açúcar. Por isso tem que dar prioridade para o pão integral, por ter fibras, então diminui a absorção desse açúcar, então não dá aquele pico de glicose na corrente sanguínea. O consumo em excesso de açúcar ou desses alimentos aqui pode acarretar o que para a nossa saúde? Então o principal é a obesidade, né, pelo excesso ali de calorias, além de diabetes, colesterol alto, triglicéridos, infarto, né, até mesmo a esteatose hepática, a gordura no fígado e o vício, porque o açúcar vicia. E dicas como essa você tem lá no meu blog, viverbematé100.com.
Nossa edição hoje termina por aqui. Boa noite, uma ótima semana para todos nós. E amanhã o Jornal da Alterosa volta às 7h15. Tchau.